As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Claro que o Palmeiras perdeu, né? O Palmeiras não classificou. Bora! Bora, Palmeiras! Uai, seu app. Muito bom dia, são 7h07, está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira, dia 27 de novembro. Um grande abraço para você que está acompanhando o nosso programa pela Rádio NN, também pelo NN Play e também pelo NN Play Sports. Você que está em casa, você que está descansando, está se arrumando para ir para o trabalho, acompanhe agora as informações do futebol, especialmente o futebol lagoano, inclusive do Asa, né? E principalmente do Asa, o Asa que anunciou mais uma contratação, mas que vai trazer todos os detalhes, inclusive com imagens das atividades de ontem no estádio Coraci da Mata Fonseca, é o nosso repórter Eduardo Cardial. Tô na área aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. O Asa iniciou a segunda semana de treinamentos sob os cuidados do técnico Raniel Ribeiro e de todos os integrantes da comissão técnica. O Asa que no treinamento desta terça-feira, no período da manhã, foi feito um treinamento físico. O Bruno Santos e o Vitor Barros, que são os dois preparadores físicos do Asa, comandaram esse treinamento intensamente, que aconteceu lá no CT do Bálsamo, CT Noel Alves. No período da tarde, o Asa realizou um treinamento de portões fechados no estádio Coraci da Mata Fonseca. Treino aberto só para a imprensa. A torcida não pôde comparecer ao estádio para observar. Um pedido do técnico Raniel Ribeiro, que até pediu a nossa compreensão. O detalhe é que o treinamento da tarde técnico-tático já é um treinamento, apesar de ser na pré-temporada, visando o adversário da seletiva da Copa do Nordeste, o Sergipe. Até porque o jogo é logo no início do mês de janeiro, logo no início da temporada 2025, e o Asa precisa estar na ponta dos cascos, como a gente costuma dizer. O gigante alagoano que vai para esse jogo contra o Sergipe com uma sobra de dias ou com uma vantagem, assim como queira, até porque o Sergipe só vai se apresentar para iniciar os trabalhos no dia 2 de dezembro, situação que o Asa já iniciou inclusive há uma semana. E nesse duelo contra o Sergipe, lá no estádio Lorival Batista, o Asa vai estar com 15 dias à frente na parte física de treinamentos realizados no período de pré-temporada. Neste segundo dia da segunda semana de treinamentos, o lateral esquerdo Charles conversou conosco e ele diz como estão sendo esses trabalhos que vem acontecendo nesse período, que requer uma intensidade maior para começar o ano no ápice da forma física. A gente iniciou essa segunda semana ontem, né? Tem sido um trabalho bem proveitoso. A gente tem feito trabalhos físicos, trabalhos já voltados também em alguns momentos para a parte tática. E assim, tem sido bem proveitoso, a gente tem dado o nosso melhor, como é pré-temporada, né? Trabalhos fortes, trabalho pegado. Então, assim, acredito que está sendo bem proveitoso e está sendo um trabalho bem elaborado pela comissão. O nível que você chega para esse trabalho de pré-temporada em relação a quando parou os jogos e esse retorno agora? Cara, a gente, quando está em casa de férias, a gente procura sempre trabalhar, né, treinar para poder, quando chegar na pré-temporada, estar mais ou menos aí uns 60%, 70% da nossa condição física. E acredito que eu devo estar mais ou menos isso aí, uns 70%, 80% depois dessa semana trabalhada, né? Então é isso aí, eu acredito que a gente vai chegar bem para a estreia do campeonato. É um ano que tem que ser diferente em relação ao que foi 2024? Cara, cada ano é uma expectativa nova, né? Um novo ciclo, então a gente espera corresponder às expectativas nossas, primeiro, da torcida e do clube, do presidente. A gente quer ter os objetivos alcançados, que é campeão estadual, entrar na Copa do Nordeste e, consequentemente, ter um acesso para a Série C. A chegada do Matheus, um jogador da mesma posição, vai ser uma briga interessante ali. Lógico, isso mantendo o respeito de ambos. Como tem sido esse contato com o Matheus fora de campo, de repente, nessa questão do entrosamento? Cara, a gente é jogador de futebol, a gente se respeita, tem que se respeitar, né? Quem vai jogar ou não é o professor que vai
que vai decidir. Em relação fora de campo, a gente se respeita, conversa, tenta orientar algumas coisas, tanto eu como ele. Mas é coisa normal, acho que é uma disputa sadia. Vai jogar quem tiver melhor, entendeu? Agora, essa questão do adversário na seletiva da Copa do Nordeste, né? O Sergipe. Se cogitou muito a possibilidade de ser um juazeirense, de repente vem o Sergipe. Dá para, em relação a nível técnico, ter uma ideia de quem é quem nesse sentido para o começo já de uma competição tão importante já no início do ano? Cara, a gente vai pegar uma equipe tradicional, né, do futebol brasileiro. Acredito que a gente está começando antes, já vai sair um pouco à frente da equipe deles. Acredito que vai ser um jogo difícil, porque jogo eliminatório sempre é difícil. Mas acredito que a gente consegue passar dessa primeira fase e, consequentemente, quem vier depois a gente tem que passar para poder entrar na Copa do Nordeste, que esse é o nosso maior objetivo. A diferença de dias é um negócio que eu, na minha visão, acho que aumenta um pouco a responsabilidade, de repente, do Asa. Porque eles vão se apresentar dia 2 de dezembro. Ou seja, o Asa começa a competição oficial com 15 dias à frente na parte física. Já dá para dar uma diferença, né? Esse é o nosso objetivo, começar antes, para quando chegar nesse jogo, a gente tá melhor fisicamente, mas assim, o que vale é o dia do jogo, né? A gente tem que fazer acontecer, tem que fazer prevalecer esse tempo de trabalho, e isso de responsabilidade, a gente vive com responsabilidade desde quando a gente iniciou nossa carreira. Então a gente tem que saber lidar com ela, e independente da situação, independente do que vai acontecer no jogo, a gente tem que fazer a nossa parte e conseguir a vitória. Tá aí, portanto, o Charles conversando conosco, que briga por essa posição de lateral esquerdo com o lateral Matheus França, recém-chegado. E o detalhe, nesse duelo contra o Sergipe, jogo que é válido pela primeira partida da seletiva da Copa do Nordeste, quem avançar nesse duelo, de acordo com que eu tenho observado na tabela de classificação, vamos lá, o Asa vai ser um visitante. Se todos os visitantes forem eliminados no primeiro jogo da seletiva e só o Asa consiga avançar de fase, o Asa vai encarar o ABC de Natal ou a equipe do Botafogo da Paraíba. Uma dessas duas equipes, caso todos que estão no lado direito da tabela, que é justamente o lado onde o Asa está para enfrentar o Sergipe, se forem eliminados e só o Asa passar de fase. Os adversários serão esses, o ABC de Natal ou o Botafogo da Paraíba. E visando essa temporada extensa com 5 competições que o Asa vai disputar em 2025, a direção do clube segue contratando jogadores e até fazendo algumas apostas, como fez com o meia Samuel, jogador que teve uma passagem no ABC, no Fortaleza, jogador de, em média, 22 anos de idade, já está em Arapiraca, e também o atacante Carlos Henrique, que começou no Veracruz, equipe do interior de São Paulo, como lateral esquerdo, mas depois, quando rodou no futebol por Portuguesa, Corinthians, Atlético Goianiense e até mesmo a volta para a Portuguesa, começou a jogar de atacante pelas extremas do campo, principalmente pelo lado esquerdo, e é um jogador, inclusive, de acordo com informações que eu apurei, que tem um bom drible e é muito rápido. Também um jogador jovem, de aproximadamente 23 anos. Samuel e Carlos Henrique são os dois que chegaram, mas ainda não foram apresentados oficialmente. Certamente a direção deve confirmar a apresentação do Carlos Henrique e também a apresentação do próprio Samuel ainda para essa semana, é o que a gente acredita. São essas informações do Asa. São 7h16, continuando com o jogo rápido desta quarta-feira, agora trazendo, aliás, deixa eu adicionar, né, uma informação sobre o Samuel, meio-campista do Asa. O Cardeal, inclusive, atualizou ontem à noite. O Samuel, ele tinha sido anunciado nas redes sociais do Asa, na principal rede social, que é o Instagram. No entanto, a postagem foi retirada. E aí a informação que o Cardeal nos passou ontem, à noite, dentro do Futebol Show, é que o jogador ainda tem contrato com o Fortaleza. Então, por conta dessas partes burocráticas, o jogador teve a postagem retirada. No entanto, ele já treinou, né? Já trabalhou, inclusive, com o elenco. Sobre o Carlos Henrique era lateral esquerdo até o ano passado. Aliás, antes de chegar mais uma vez na Portuguesa, lateral esquerdo.
Ele se torna ponta esquerda nessa última passagem que ele teve pela Portuguesa. É um ponta esquerda canhoto, de muita velocidade, muita força, segundo informações e as informações que nós fomos buscar ontem. Então é mais um atacante de beirada que joga pelo lado esquerdo, obviamente como ala, como ponta esquerda e como lateral esquerdo. E às vezes pode jogar até pela ponta direita, mas aí ele faria o pé invertido, como a gente chama. Então é uma característica que eu gosto muito, que esse jogador que tem o pé dominante jogando no mesmo lado, que aí ele vai buscar naturalmente a profundidade do jogo. E eu acredito que também seja através dos conceitos de jogo que tem o Raniel Ribeiro. Então são as informações do ASA aí trazidas pelo repórter Eduardo Cardial. E trazendo agora as informações dentro do Giro do Placar Esportivo, a 35ª rodada, que não foi fechada ainda, não foi finalizada, ela vai ser finalizada hoje, com Cruzeiro e Grêmio jogando às 21 horas lá no Mineirão. Ontem, 2 jogos e 2 empates, né? O Fluminense continua nessa peleja para ficar no Brasileirão da Série A, empatou por 0-0 com o Criciúma jogando no Maracanã, 0-0 também para Fortaleza e o Flamengo. Esses jogos, melhor dizendo, da 35ª rodada. A 36ª, que tiveram, obviamente, os dois times que irão fazer a final da Taça Libertadores no próximo sábado, teve o Atlético Mineiro perdendo para o Juventude por 3-2 e o Botafogo que venceu o Palmeiras por 3-1 com total eficiência. O que o Botafogo não fez nos últimos jogos, fez ontem contra o Palmeiras. Quando teve a chance, matou. 3-1 e basicamente encaminha o seu título no Brasileirão da Série A, porque é o primeiro colocado agora com 73 pontos, tá uma vitória inclusive, né, de conseguir o título caso o Palmeiras tropece na próxima rodada. O Palmeiras é o segundo com 70, terceiro Inter 65, quarto Fortaleza 65, quinto Flamengo 63. E os dois que estão na zona de classificação para pré-Libertadores, São Paulo, sexto colocado, 59, sétimo Cruzeiro com 47. Lá na briga contra o rebaixamento, mesmo com esse tropeço, o Fluminense ainda ficou fora da zona de rebaixamento, mas poderia estar numa situação melhor, porque o jogo foi contra o Criciúma. E o Criciúma é o 17º colocado, o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 38 pontos. Já o Fluminense é o 16º com 39, o primeiro fora. Ou seja, poderia chegar a 42. O Fluminense dá uma respirada aí nessa situação. O que piorou para o Fluminense foi justamente também a vitória do Juventude contra o Atlético Mineiro. Então, a 36ª rodada teve, melhor dizendo, esses 2 jogos apenas, até para explicar para o torcedor, para que Atlético Mineiro e Botafogo tenham o mesmo tempo de descanso para a final da Taça Libertadores, que vai acontecer no sábado, a 36ª rodada, ela que vai acontecer toda no final de semana. Portanto, o Brasileirão da Série A que vai chegando aí em sua reta final. E aí eu vou trazer a sequência, obviamente, dos 2 primeiros colocados, o Palmeiras e o Botafogo. Na 37ª rodada, o Botafogo vai enfrentar na quarta-feira, dia 4 de dezembro, obviamente, o Internacional fora de casa, e o Palmeiras joga também na quarta, no mesmo horário, contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E na última rodada, a 38ª rodada, o Botafogo recebe o São Paulo jogando no Engenhão e o Palmeiras joga contra o Fluminense jogando no Allianz Parque. O Botafogo, se vencer e o Palmeiras empatar ou perder, é campeão brasileiro. E eu acredito ainda que consiga pelo menos empatar com o Internacional para levar para a última rodada. E aí, irmão, tu acha, Pirulito, que vai chegar numa última rodada, o Palmeiras podendo ganhar o título na última rodada, Botafogo e São Paulo, o que é que tu acha? O que vai acontecer? Só vai, bota o menino do Sub-20, dá férias pra rapaziada, porque eu não quero que ele encoste no tricampeonato, não. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Grandes chances de acontecer, mas eu acho que o Botafogo ainda finaliza esse campeonato no jogo contra o Internacional, desde que o Palmeiras naturalmente não vença a equipe do Cruzeiro fora de casa. Então são estas informações, as últimas informações de hoje no Jogo Rápido, porque nós voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas dentro do Futebol Show. Grande abraço e bom dia pra você. Lá vem.